Bom, boa noite. Vamos começar, vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre o Rosh Hashanah. Na segunda-feira a gente já falou sobre o começo da Tefilá, né? Infelizmente não deu para gravar, mas hoje a gente vai dar continuidade, né? Estamos esperando ainda que outras pessoas se conectem. É um horário meio complicado no Brasil. Muita gente está trabalhando. Graças a Deus, muita gente já voltou a trabalhar, né? E a gente vai dar aqui na continuidade, já entra o demais pessoal, vai começar a entrar aqui também, né? Temos muito o que falar, então eu vou tentar ser o mais rápido, porém objetivo e claro. Então, se em algum momento eu for muito rápido ou ficar algo que não se entenda, por favor, me parem para que eu explique, porque Rosh Hashanah é um dia muito importante, é uma tefilá muito importante, e é primordial que se saiba a tefilá, que se saiba as intenções que a gente deve dar na tefilá. A gente deve ter as intenções corretas quando a gente faz as nossas tefilot, ok? Então, só voltando um pouco do que se falou na segunda-feira, para quem não esteve, a gente começa a tefilá de Arvit, né, de Rosh Hashanah. Nesse caso, Rosh Hashanah vai ser em Shabbat, então vai ser uma mistura de Shabbat com Yom Tov. E como a gente conhece, já sabe, né, pelo menos muitas comunidades, esse é o costume marroquino, é o que a gente vai focar hoje, é o costume marroquino, é o Sfaradi de Marrocos. Não se faz Kabbalat Shabbat com todas as canções de Kabbalat Shabbat, né? Quando coincide Shabbat com Yom Tov, a gente começa com o Mizmor David Havu Ladonai Ben Eli, ok? A gente não começa com Lechu Neranená, né? Começa com Havu, ok? Então aí se começar Mizmor David Havu Ladonai Ben Eli, depois Anabekoach, não se recita Bamei Madlikim, ok? Por quê? Porque Bamei Madlikim ele é específico para Shabbat, né? É uma passagem da Gemara, uma série de Shabbat, específico para Shabbat, as velas de Shabbat. Então, ele não corresponde a Yom Tov. Mas, em todo caso, para que se possa dizer o Kadish de Rabanan, então, se recita Kol Israel, Chelek L'Olam Haba, e depois serve com Amar Elazar Amar Rabi Hanina, né? Shel Talmidei Chachamim, Rabim Shalom Ba'olam. Então, a gente recita isso para poder dizer o Kadish de Rabanan, né? Então, se faz um pequeno estudo de Gemara. Não se recita a parte de Bamei Madlikim, Masechet Shabbat, mas a gente faz um pequeno estudo de Gemara para poder recitar o Kadish de Rabanan. Depois de segue com o Lechadodi, né? E segue a tefilá de Kabbalat Shabbat como normal, né? Foi perguntado o que se faz com Shir Shirim. Há comunidades que não recitam Shir Shirim, há comunidades que sim recitam Shir Shirim, mas, em todo caso, Shir Shirim se pode recitar entre Mincha e Kabbalat Shabbat, ou seja, antes de Kabbalat Shabbat. Outras comunidades recitam Shir Shirim dentro, comunidade principalmente do costume mizrahi, o costume oriental, o costume Yerushalmi, recitam Shir Shirim dentro de Kabbalat Shabbat, né, quando já é Shabbat. Costume Marrocos, recitamos isso antes, né? E, em todo caso, tanto aqueles que recitaram como aqueles que não recitaram, se pode recitar depois de Lechadodi, aquele Mineshikot Piu que estou vindo de Hamiain, né? Que é o final de um capítulo, o começo de um outro capítulo de Shir Shirim, que que se expressa o âmago, né? Ou seja, o ápice do que seria a Geulah em Shir Shirim. E isso, sim, costuma o Marrocos recitar isso, mesmo que já tenham recitado Shir Shirim, para aqueles que chegaram na sinagoga e não alcançaram a recitar Shir Shirim com Tzibur, possam recitar pelo menos essa parte com todos, né? Depois, o Salmo de Shabbat, Mizmor Shel Yom HaShabbat. Neste caso, como é
Rosh Hashanah, o primeiro dia é em Shabbat. Então, se começa esse salmo dizendo Mismor, Shila Yom HaShabbat. Né? Tov lehodot Adonai, Zanel Shimcha Elion. Mas, no segundo dia, ou seja, na segunda noite, não se diz Mismor Yom HaShabbat. Motivos óbvios, não é Shabbat. Ok? Então, se salta essa frase, né? E se começa com Tov lehodot Adonai. Feito isso, né? Termina-se Kabbalat Shabbat e começa a sessão de Arvit. E começando a Arvit, a gente começa com o salmo da festa. Sempre quando tem festa, né, um Yom Tov, ele tem o seu salmo específico. E o salmo específico ele é recitado na noite, antes do começo da Tefilá, né? Antes de Barechu. Então, antes de Barechu se recita o salmo do dia, no caso de Rosh Hashanah, Lemansel Gitil Asaf, né? Então, se faz a leitura desse salmo e depois a gente tem a canção famosa de Rosh Hashanah, Achot Ktaná, né? Na segunda-feira fizemos uma leitura, explicamos o que é Achot Ktaná, né? É uma composição do século XIII, do rabino Avraham Hazan, né? Ele é contemporâneo de Nachmanides. E essa Achot Ktaná, ela traz os anseios para um novo ano, trazendo primeiramente os sofrimentos de Am Israel e o pedido que Hashem escute as nossas tefilot, né? E por que a Achot Ktaná? A Achot Ktaná é uma expressão que aparece tanto em Shir HaShirim, também aparece em Sefer Yeshayahu, em outra parte nos profetas, que se refere a Am Israel, é a Keilat Am Israel. Okay? A Achot Ktaná, a pequena irmã, né? É a Keilah, é o Kahal Israel. E o que é interessante nessa tefilá é que ao final de cada estrofe a gente diz Tichle Shana, ou seja, que se vai esse ano, vê Kireloteia, e as suas maldições, né? E seus maus presságios. Né? Então, a cada estrofe se recita isso, o público recita isso, né? O Razão ele canta só, né? Mas a estrofe, todos compartilham, todos cantam junto, né? E diz, no final da estrofe, e se diz, Tichle Shana vekilelotea, porém, isso se diz nas estrofes de tristeza, nas estrofes que trazem o sofrimento de Am Israel. A última estrofe, a qual traz a Geulah, a redenção, né? E a evolução de Am Israel, ou seja, o seu prêmio, né, por se apoiar e confiar em Hashem. Então, na última estrofe não se diz Tichla Shana vekilelotea, né? Senão a gente termina com Tehel Shana, ou seja, que chegue, o que se fixe, né, o que chegado esse ano, o Birchoteia, e suas brachot. Então, é simplesmente a mesma expressão, só que mente ao contrário. Então, tem que ter atenção nisso, ok? Principalmente o Hazan se lembrar disso e alertar a Keilah sobre isso. Bom, em essência foi isso que a gente falou na segunda-feira, né? Só que com mais detalhes. A tefilá de Arvit, de Rosh Hashanah, no que se refere às brachot de Shema, tudo isso é igual com todas as tefilot, né? Tanto de Mei Hol como também de Shabbat e Yom Tov. O que começa a mudar na tefilá é justamente na tefilá em si, né? E que a gente adiciona o Vayom Simchatchem, ok? A gente sabe que em Shabbat, depois que a gente recita a brachá de Ashkivenu, a gente faz a memória de Shabbat, ok? ושמרו את בני ישראל את השבת, לעשות את השבת לדותם ברית עולם, בני ישראל תהיו לעולם, כי ששת ימים עשה אדוני השמיים והארץ, וביום השביעי שבת ונפש. Isso a gente recita, né, com uma canção bonita e tal, cada lugar com a sua melodia, né? A gente recita isso. Por favor, desliguem os microfones, a menos que queiram fazer uma pergunta. Okay? Então, a gente recita isso em memória do Shabbat. Então, nesse Shabbat, né, como é Rosh Hashanah e Shabbat juntos, a gente recita essa parte, mas a gente adiciona o que se refere a Chag, né? O Veyom Simchatchem, e no dia das suas alegrias, o Memodchem, nas suas
festas, o Berasher Chotshechem, nos seus começos de mês, Vetekatem Behatzotzrot Alolotchem, e vai tocar as suas trombetas, né? Nas suas subidas, nas suas peregrinações, não só no Alolotchem, como na peregrinação, mas também no Korban Olá. Quando se faz o Korban Olá, da festa, aí também se faz o toque das trombetas, quando se faz também o Korban Hagigah, né? Que é um tipo de Korban Shlemim, que é diferente do Korban Olá. Korban Olá, ele se refere ao animal que ele é todo queimado, não tem nenhum proveito do animal, né? Mas o Korban, que se chama Shlemim, né? Os Korbanot Shlemim, esses são Korban que a gente também reparte, tem proveito nesse Korban. Parte do Korban, ele é dado ao Cohen, parte do Korban a gente também come, né? E será para vocês como memória, como lembrança, diante do vosso Deus, Ani Hashem Elokechem, é só Hashem, o vosso Deus. Então, essa é uma parte que é diferente do Shabbat, que a gente está acostumado a rezar todo o Shabbat, né? A gente faz esse adicional antes da Tefilá. Se faz o Kadish e começa a Tefilá. Ok? Bom, agora a gente entra na parte mais delicada. O que é a Tefilá? Na Tefilá de Rosh Chodesh, e não somente nela, mas desde a Tefilá de Rosh Chodesh até a Tefilá de Yom Kippur, nesses 10 dias, existem diferenças, existem adições na Tefilá e mudanças na Tefilá. Mudanças estas que a gente deve colocar atenção, porque em um caso, principalmente num caso específico, se a gente não recita isso, a Tefilá não é válida, a pessoa tem que voltar e recitar. Ok? Então, vamos começar com o que é que a gente adiciona aqui. Em Birkat Avot, né? Birkat Avot, a gente, não somente Birkat Avot, a gente tem adicionais em Birkat Avot, a gente tem adições em Birkat Gvorá, a gente tem adições na Birkat de Modim, e a gente tem adições, e que mais? Gvorá, Modim e Neosei Shalom. Ok? Essas adições, essas que a gente vai falar agora, esses adicionais, eles são, eu não vou dizer opcionais, porque a pessoa não tem opção assim, de dizer, adicionei, vou adicionar ou não vou adicionar. Não é uma questão de opção. Se acostumou realmente a adicionar esses textos, ok? A diferença é que se por um acaso a pessoa esqueceu de recitar isso, ela não precisa voltar a fazer a Tefilá. A Tefilá é válida mesmo sem esses adicionais, ok? Esses adicionais nos vêm a lembrar o momento desses 10 dias, né, que esses 10 dias são conhecidos como Yamim Noraim, os dias temíveis. Então, ela vem nos lembrar que estamos nos dias temíveis e que a gente deve se preocupar com a manutenção das nossas almas, ok? A primeira adição é que vem em Birkat Avot, né? Antes da Brachá de Magen Avraham, a gente diz Zochreno lechaim, né? Que se lembre de nós para a vida. Melech Hafetz Bachaim, Hafetz Bachaim, o rei que ele almeja ou anseia, né? Pela vida, né? Katvenu besefer Chaim, nos escreve no livro da vida, Lemancha Elohim Chaim, por ti, né? Por tua bondade, por tua misericórdia, ó Deus da vida. Okay? Esse texto a gente adiciona nesse momento. É adicionado na Tefilá individual, como também um Hazan, ao fazer a Hazarat HaShatz, quando ele faz a repetição da Amidah, ele também adiciona esse texto. Ok? É costume de quando se faz Hazarat HaShatz, não apenas o Hazan recita só, mas todo o tzibur, todo o público recita junto com ele. Ok? A segunda adição está na seguinte brachá, Birkat Gvorá,
ok? O Birkat Gvurot. E nela, depois, antes da gente fazer também a Brachá, né? Antes da Brachá Mechaem Metim, a gente diz Michamocha, quem és como tu, Av Harachaman, né? Deus misericordioso, Zocher Yetzurav Berachamim Lechaim, que lembra, que recorda das suas criaturas com misericórdia para a vida. Né? A gente está aqui sempre lembrando, né, que nossa vida está dependente de Hashem. Nesses dias temíveis, a nossa vida está sendo julgada. Né? A partir de Rosh Hashanah, nossas ações estão na balança e a Kadosh Baruch Hu vai definir para esse próximo ano quem vive, quem morre, quem tem melhor parnassá, sustento, ou quem vai ter um sustento debilitado, quem vai ter melhor saúde, quem vai ter uma saúde debilitada. Então, para esse próximo ano, tudo vai ser decidido nesses 10 dias. Então, a gente pede a Hashem que a nossa vida seja lembrada para bem. Ok? Quando a gente chega na Brachá, na Brachá Birkat Kedushá, né, que é Kadosh Shemcha Kadosh, todos esses adicionais que eu estou falando agora, eles servem para todos os dias, também para os dias de Hol, ou seja, esses dias que estão entre Rosh Hashanah e Yom Kippur, ok? Depois eu vou falar do que é Tefilá de Rosh Hashanah. No momento eu estou botando ponto específico na Tefilá em geral, né, para esses 10 dias, ok? Só um segundo. Só que me faltou aqui um Siddur. Só um segundo, vou pegar aqui um Siddur. Bom, então quando chegamos na Birkat Kedushá, ok? Nela, em vez de a gente dizer Ha'el HaKadosh, a gente vai recordar Malchut Hashem. E nessa brachá, que a gente diz Atah Kadosh Shemcha Kadosh, o Kedoshim Bechol Luchassela, Baruch Atah Hashem Ha'el HaKadosh, em vez de a gente dizer Ha'el HaKadosh, o Deus Santo, a gente deve dizer Amelech HaKadosh. E isso começa desde agora de Rosh Hashanah e vai seguir até o dia de Yom Kippur. Durante todos esses 10 dias, a gente tem que recitar Amelech HaKadosh. Neste caso específico, se a gente esquece e não diz Amelech HaKadosh, então a gente tem que voltar a recitar toda a tefilá do começo. Ok? Por que toda a tefilá do começo? A gente está se referindo aqui às 3 brachot iniciais. Das 3 brachot iniciais, a gente deve recitá-las com kavaná e corretamente. Se a pessoa não recitar com kavaná ou não corretamente, cometer erros na Hatimat Brachá, como se diz, ou seja, no fim da Brachá, na última frase da Brachá, que é a Brachá em si, né? Se a pessoa comete erros aí, né? Principalmente aí, então ela deve voltar a recitar a Amidá do começo. Okay? Isso é para todo ano. Neste caso, de Rosh Hashanah até Yom Kippur, nesses 10 dias a gente vai trocar, em vez de Ha'el HaKadosh, a gente vai lembrar que nesses 10 dias é o dia de Mamluchut Hashem. Né? A gente está coroando a Hashem, está lembrando o reino de Hashem, não que Kadosh Baruch Hu precisa ser coroado. Né? Ele é rei por excelência, né? E não precisa que ninguém o coroe, mas a gente lembra, né, desse reinado de Hashem e devemos recitar aqui, adicionar aqui essa lembrança. Né? Não é à toa que a festa se chama Chag HaZikaron, ou Yom HaZikaron, ou Zichron Tiruah, né? Porque é uma festa que a gente lembra, a gente recorda
né, a grandeza de Hashem, o juízo e o reinado de Hashem. Okay? Então, aí a gente deve dizer Amelech HaKadosh, se errar, tem que voltar. Okay? Outro lugar onde a gente tem também, nesse caso, como este, é uma alteração e não uma adição, né? É em Birkat HaMishpat. Ok? Na Bracha Hashivenu, né? Ou, Hashivenu não, Hashiva. Hashiva Shoftenu Kebarishonah Ve'yotzenu Kebatchilá. Vai regressar aos nossos juízes, né? Como no começo, no princípio, né? No princípio, e os nossos dirigentes como no princípio, né? No começo. Né? Uso aí duas palavras paralelas, que varishoná, ou seja, como era no início, e que vatchilá, como era no começo. Quando se finaliza essa brachá, durante todo o ano a gente finaliza com Melech, Ohev Tzedakah Umishpat. Assim a gente finaliza essa brachá. Baruch atah Hashem, Melech, Ohev Tzedakah Umishpat. Nesses 10 dias, né? A partir de Rosh Hashanah, no caso, Rosh Hashanah, a gente não recita essa brachá, a gente sim recita Melech HaMishpat, a gente vai ver que se faz menções a Melech HaMishpat, mas essa brachá em si é uma brachá de dias da semana. Então, a partir de Tzom Gedalia, né, até Erev Kippur, essa brachá não se deve dizer Melech Ohev Tzedakah Umishpat, senão deve dizer Melech HaMishpat. Melech HaMishpat. Há uma machloket entre Shulchan Aruch e Ramá, né? Entre Rabi Yosef Karo e Rabi Moshe Israelis, né? Qual é a discussão? E eles são os que encabeçam outros posquim, né? Outros posquim também entram nessa discussão. Mas qual é a discussão? É que se a pessoa se equivocou e disse Melech Ohev Tzedakah Umishpat, se ela deve voltar a recitar essa brachá ou pode seguir adiante. Ok? Se a pessoa se equivocou e antes de dizer Laminim, a brachat Laminim, ou melhor, antes de finalizar a brachat Laminim, lembra, eu não disse Amelech HaMishpat, eu disse Amelech Ohev Tzedakah Umishpat. Então ele pode voltar e fazer essa brachá. Ok? Porém, se ele terminou toda a tefilá e não disse essa brachá na Melech HaMishpat, aí entra a machloket entre Maran Shulchan Aruch e Ramá. Enfim, Maran Shulchan Aruch volta a fazer toda a brachá. Enfim, a Ramá, né, não precisa. Por quê? Porque mesmo dizendo a brachá original, como se diz todo ano, a pessoa aí está lembrando a Melech, está lembrando Malchut. E se a intenção é fazer essa mudança para lembrar Malchut Hashem, né, não faz, segundo o Ramá, diferença se a pessoa diz Melech, Ohev Tzedakah, o Mishpat, ou Melech, a Mishpat. Porque tanto o Mishpat foi lembrado, tanto o juízo foi lembrado, como também o reino foi lembrado. Então, segundo a opinião de Ramá, não precisa voltar a recitar toda a brachá, toda a tefilá. Né? Segundo Maran Shulchan Aruch, tem que voltar a recitar toda a tefilá. Ok? Aí perguntam qual é o din. Cada comunidade tem seu costume. Há comunidades que voltam a recitar tudo, as comunidades que não. Ok? Então, aí vocês consultem o seu rabino para saber o que ele vai dizer. Isso aí. Segue a tefilá, e quando a gente chega na Brachat Modim, ok? Aí a gente adiciona, já tem um outro aditivo na Brachat Modim, que, outra vez, é como na Birkat Avot e Birkat Gvurot, são adicionais que, se a pessoa se esqueceu de dizer, não precisa voltar a recitar a brachá e muito menos não precisa voltar a recitar toda a midá.
Se esqueceu, não tem problema. Mas é bom lembrar. Por quê? Porque a gente está nos dias de Aminoraim, a gente tem as nossas vidas pesadas na balança. Então diz a Abrahá, Modim Anachnu Lach, né? E diz assim, no final, antes da Abrahá, diz, tá? Ai, não, gente, desculpa. Desculpa, não? Sim, me equivoquei. Na Brachá, Oseh Shalom, desculpa. Me confundi aqui. Então, na Brachá Oseh Shalom, antes de a gente terminar a Brachá, a gente adiciona o Besefer Chaim, né? No livro da vida. No livro da vida, Berachá ve Shalom, bênção e paz. O Farnassá Tová, e bom sustento. Vishuá ve Nechamá, salvação e mansidão e paz. Ou seja, Nechamá no sentido de descanso. Ok? O Gzerot Tovot, e bons decretos. Nizacheh ve Nikatev lefanecha, que sejam recordados e escritos diante de ti. Anachnu vechol amech Israel, nós e todo o povo de Israel, e todo o teu povo de Israel, lechaim tovim leshalom, para uma boa vida e para a paz. Então a gente adiciona também essa expressão, no caso, outra vez, quando o Razão faz aqui, né, me saltei. Só que faz a pessoa preocupada com o tempo. Quando a pessoa faz com o Razão, recita junto com o Razão, a pessoa faz individual, faz somente ela. E na Brachá Modim, né? Tá? No nome equivoquei, aí tem. Urtov lechaim tovim kobnem beritecha. E que escreva para uma boa vida todos os filhos do teu pacto. Ok? Isso também a gente recita na Brachat Modim. Então, em 4 momentos, 4 brachot, a gente recita o adicional de Yamim Noraim. E esse adicional, se a pessoa equivocou, não precisa voltar, ok? Mas lembrando, a Melech HaKadosh e a Melech HaMishpat, nesse sim tem que colocar atenção de recitar, ok? De dizer correto, porque se diz em lugar de Melech HaKadosh, a El HaKadosh, tem que voltar ao começo. Se diz a Melech HaMishpat, em lugar de dizer a Melech HaMishpat, diz a Melech Ohev Tzedakah HaMishpat, aí a pessoa, né, dependendo do costume da comunidade, volta ou não, ok? Em geral, né, muita gente volta a recitar do começo, muita gente se acostuma assim. Entre esses faradim, é normal não voltar a recitar do começo. Se apoia na opinião do Ramá. Ok? Bom, a Tefilá de Rosh Hashanah. O tempo corre muito rápido e eu queria mais trazer a intenção, né, a Kavaná, a ler a Tefilá com vocês, mas a gente não vai alcançar isso, que a gente tem muitas outras coisas para fazer, para ler, desculpa. Cuidado, mami. שלא יישבר. נשפך לך, אז את מנקה, התמרדות שם. Bom, na Tefilá de Rosh Hashanah, né, o principal da Tefilá, ou seja, o que é abordado na Tefilá de Rosh Hashanah, é justamente o reino de Hashem. Esse é o principal ponto. Isso é o que está abordado na Tefilá de Rosh Hashanah, ok? Desculpa, fiz algo aqui interessante. Okay. Então aí é abordado o reino de Hashem na Tefilá. E o começo é igual, né? Birkat Avot, Birkat Gvorot, normal, com os adicionais que a gente já mencionou, né? Agora, quando chega Birkat Kedushá, ela já começa a ter as suas mudanças. Ok? Na Birkat Kedushá, para Rosh Hashanah, primeiro dia, segundo dia, e para Yom Kippur, ela é muito mais extensa do que o comum. Ok? E o que é que se diz na Birkat Kedushá? Se fala da Kedushat Hashem, ok? Vamos ver aqui rápido o que ela vai dizer. Kedushat Hashem traz
o convite, ou seja, a lembrança de que todos aqueles que são temerosos a Hashem reconhecem a sua Kedushá e o seu reino, ok? Lembra, né, da bondade de Hashem para aqueles que reconhecem isso, e como resultado daqueles que reconhecem receber essa bondade, né, esse reconhecimento de Hashem por eles devotarem a ele a sua santidade e reino, vem a Geulah. Então, a Brikat Kedushá, ela traz Kedushá, compromisso dos temerosos, recompensa, que nem tem uma recompensa, é a benevolência de Hashem com aqueles que são temerosos a ele, a Geulah e a santidade. Finaliza outra vez, né, com a santidade. E assim diz a Brachá. Vou tentar fazer umas rampas aqui que fala do toque do shofar. Atakadosh Mishimcha Kadosh, tu és santo, teu nome é santo, que Kedoshim Yechol Yom Sela, e todos os seus santos, todos os dias te louvam sempre. Ledov Radom Mlichu Lael, ou seja, para todas as gerações se reina, né, para Deus, se mantém o reinado de Hashem, que Hulevadom Arom Bekadosh, que ele apenas ele é grande e santo, e porquanto, Itkadesh Shimcha Adonai Elokeinu Al Israel Amecha, e se santificará o teu nome, né, sobre quem? Sobre Israel, teu povo. O Vechen, e por isso, tem Patcha Hashem Elokeinu Al Kol Ma'asecha, que se tenha o seu temor, Hashem, sobre todas as suas ações, ve'ematcha al kol ma shebarata, né, que se creia e que se confie, firma confiança em tudo aquilo que se criou, ve'raucha kol ma'asim, em que se tema a todas as ações, né? Ve'ishtachavu lefanecha kol habeluim, que se prostre diante de ti todas as criaturas, ve'asu chulam agudah achad, que todos se juntem unanimemente, fazer a sua vontade com um coração completo, um coração íntegro. She'adanu Hashem, que a gente sabe Hashem Elokeinu, She'ashilton lefanecha, ou seja, que tu tens o comando, né? Tu tens o domínio, Os beadecha, que a força está na sua mão, o gvurá beminecha, e a destimez, a força e a gvurá no sentido da coragem está na sua direita, e o teu nome é temido sobre todos aqueles que criaste. O verren, e porquanto, tem kavod leamecha, dá a honra ao teu povo, tehila liriecha, os 5 primeiros te temeram. Vetikva tová ledroshecha, e dá uma boa esperança àqueles que te buscam. Aí, independente se é homem de Israel ou não. O pitchom pe lemenchalim lecha, e aqueles que abrem a boca para dizer o teu louvor, simcha learecha, e dá alegria. Não, simcha leartzecha, e dá alegria à tua terra, sasson leirach, regozijo a tua cidade, né? Vetzimchat kerem le David avdecha, o que faça florescer os campos, né? Os vinhedos de Davi, teu servo. Ve'arichat ner leven ishai meshichecha ve'hira ve'amenu, e que faça surgir, ou seja, que prontifique a luz, né, do filho de Ishai, o nosso Mashiach, prontamente em nossos dias. Então a gente vê aí, ou seja, qual é o objetivo, ou seja, qual é a recompensa daqueles que temem a Hashem, que se juntaram para santificar o nome de Hashem, é justamente essa, de ter esse reconhecimento, né, de ter de a Kadosh honrar com ele as suas promessas, ok? E trazer o Mashiach. O Vechen, e assim, uma vez chegando o Mashiach, Tzadikim ve'esmechu, os justos vão ver e vão se alegrar, Visharim ve'aruzum, ou seja, que vão cantar e se elevar, Ve'chassidim beriná Yagilo, e os racídicos com cantos vão dançar.
Ve'olantá tikfot tzvia, e com os seus cantos vão saltar de suas bocas, né? Vão partir de suas bocas. Ve'harishá kulá, né? E toda a maldade, be'asham tichle, com a fumaça se vá, né? Que ta'avir memshelet zadon min haaretz, que a Kadosh Baruch Hu vai varrer, ou vai levar, vai dissipar o reino da rebelde desse mundo. ותמלוך אתה הוא, השם אלוקינו מהרה על כל מעשיך. E que a Kadosh Baruch Hu ele venha a reinar, né, prontamente sobre toda a sua obra, né? Berhan Tzion Mishkan Kivodi, no Monte Sião, o lugar da sua glória, da sua honra, o Verushalayim Irmikdashecha, né? E sobre Jerusalém, a cidade da sua santidade, Katuv Bedir Kotchecha, como está escrito nas palavras santas, nas suas santas palavras, Imloch Hashem Leolam Elohai Tzion Ledavadol, aleluia, que a Kadosh Baruch Hu vai reinar, né, sobre Sião, por todas as gerações. Né? E finaliza aqui a Brachá, Kadosh Atah V'Norah Shemcha, que tu és santo e temido o teu nome, Em Eloah Mivradecha, que não existe outro Deus fora de ti, como está escrito, Vaigvah Hashem Tzivaot B'Mishpat, que a Kadosh Baruch Hu se eleva, ele cresce, né, na justiça e no juízo. Ve'ha'el HaKadosh, e os Deus Santo, Nikdash B'Tzedaká, que se santifica na justiça, e termina a brachá com Baruch Atah Hashem, Amelech HaKadosh. Bendito seja Hashem, o Deus Santo. Né? Então, aí, essa é a diferença. Vê que ela é muito mais extensa, né? Com um significado muito mais aprimorado e muito mais trabalhado. Né? Os sábios se dedicaram bastante tempo para construir essa poesia nessa tefilá, muito bonita. Tefilá toda de Rosh Hashanah e Yom Kippur, ela é muito bonita. Se vocês puderem parar, sentar, leiam, por favor, façam isso, porque tefilá sem kavaná não tem valor. Não tem valor. É melhor que a pessoa reze em português, eu canso de dizer isso, mas eu volto a repetir. É melhor que a pessoa reze em português do que rezar em hebraico e não saber. Embora que existam opiniões que digam, não, mas se a pessoa não sabe hebraico, a Kadosh Baruch Hu recebe as kavanot e tal. Tudo bem, quando a pessoa sabe qual é a kavaná que ela vai dizer, mas se nem a kavaná do que ela tem do que se está dizendo ela não sabe, não é por aí. Desculpa, não é por aí. Só tem que saber o que se está rezando. Ok? A ponto que, lefi alachá, quando a gente escuta alguém recitando uma brachá, se a gente sabe a quem a brachá se está recitando, a pessoa está obrigada a dizer amém, a responder amém pela brachá. Assim é alachá, assim está o Shulchan Aruch. Né? Se eu vejo uma pessoa que está tomando água e ela fez a brachá e eu sei que brachá ela está fazendo aí, eu respondo amém. Ok? E há uma pergunta, e se a pessoa não escuta a brachá, né? Se a pessoa não escuta, em essência não deve recitar amém, mas se a pessoa sabe qual é a brachá que ele está dizendo, mesmo sem escutar, também dizem sábios que a pessoa pode, não é obrigada, porque ela não escutou, mas pode recitar amém. Então vocês entendam que qual é o objetivo? É que a pessoa saiba o que se está dizendo. Tudo gira em torno de saber o que se diz. Ok? Então, se a pessoa escuta uma brachá e não é entendível a brachá, não tem que recitar amém. Não tem que responder amém. Tá não que está proibido, né? Porque dizer amém não incorre nenhum problema, mas você não está obrigado a dizer amém. Né? Bom, então chega a tefilá de Rosh Hashanah. Ok? E aqui, na brachá, que a gente vai recitar à noite e também durante o dia, né? Na tefilá comum, não na tefilá de Musaf, na tefilá comum, essa brachá, ela vai nos lembrar, ou nos conduzir, né? Para Kedushat Hag, né? Que toda a brachá de Hag ou Shabbat, ela tem que ter a Kedushat Yom, né? Shabbat, em essência, é Kedushat Yom. Mas tefilá de Hag, ela tem Kedushat Yom, né? E Kedushat Hag na lembrança do serviço do Hag, ok?
Então, a Brachá começa com a lembrança, né, do Hag e da eleição de Am Israel. Atá Hashem, Bahartanu Mikol Amim, que nos escolheu de todos os povos, Ahavtotanu Veratzittabanu, que nos amou e nos quis, Veromamtanu Mikol Leshonot, que nos elevou de todas as línguas, a intenção é que é de todos os povos, Vekidashtanu Bemitzvoter, que santificou nos seus mandamentos, Vekeravtanu Malkenu Lavou da Terra, e nos aproximou, nos juntou ao seu serviço, Veshimcha Agadol Vekadosh Aleinu Karata, e o teu santo grande nome sobre nós nos chama, né? Não faz lembrar seu santo nome. E segue, quando chega nessa brachá, e for no segundo dia de Rosh Hashanah, que não é Shabat, a gente tem que fazer a Havdalah de Shabat. Não é Shabat, a gente tem que fazer a Havdalah. Se a gente não faz essa Havdalah, no segundo dia de Rosh Hashanah, a gente não pode usar fogo. Né? Lembra? Ou seja, a gente não vai ter que usar fogo, a gente tem que fazer trabalhos. Né? Para poder fazer trabalho depois de Shabat, tem que fazer a Havdalah de Shabat. A Havdalah, ela se faz com a boca. O que é a Havdalah? É a separação. Separar o que é Shabat do que é Chol. No caso aqui, não é de Shabat para Chol, mas sim de Shabat para Kodesh. Né? Então, o que a gente diz em Shabat, em Arvit de Motzei Shabat, Atah Honantanu, né? na Brachá Dat, na Brikat Adat, né? Na quarta Brachá, aqui a gente vai recitar Vetodienu Mishpatei Tzidkatcha, né? Tzidkecha, né? Todienu Mishpatei Tzidkecha, ou seja, que nos faz saber os juízos da sua justiça. Né? E tem que recitar esse texto, ok? Para a gente fazer a Havdalah. Isso que vai fazer a separação de Shabbat. Ok? E ao final a gente vai dizer Vekidash et Amecha Israel Bekidushatcha. Terminou esse texto, que a gente separa, aí a gente vai seguir continuidade com a Tefilá. Ok? Ve'titelanu Adonai Eloheinu be'chava et Yom HaShabbat Hazeh, que vai ser no primeiro dia. No segundo dia, a gente só vai dizer et Yom HaZikaron Hazeh. Gente, tem que colocar atenção nisso. Principalmente o Hazan, que ele vai liberar todos de Rová. Né? Há uma pergunta, assim, se hoje a gente deveria fazer Hazarat HaShatz ou não. Ok? Há um questionamento. Por quê? Porque a maioria das pessoas sabe a Tefilá. Okay? Gente, se eu estiver falando muito rápido, eu estou falando muita coisa em pouco tempo, por favor, me parem. Okay? Se não entenderem algo, por favor, parem e perguntem. Então, há um questionamento hoje se a pessoa deveria fazer Hazarat HaShatz. Né? Se deveria fazer a repetição da Amidah. Porque muita gente já conhece a Tefilá, não é como antigamente, que as pessoas não sabiam a Tefilá e por isso se decretou que o Hazan faz a Tefilá para liberar todos da obrigação. Tem este voto que não faz a Hazará da Tefilá, não recita a Tefilá novamente. Por quê? Porque são todos Bechurei Yeshivá, toda a gente está se formando para Rabino, eles sabem rezar. Eles têm a obrigação de saber rezar. Então, tem este voto que não faz isso. Reza, somente a Amidah em silêncio, e daí segue a Tefilá sem fazer a repetição. Claro que nas festas se faz a repetição. Por quê? Porque há uma outra opinião que diz que aqueles que rezaram e não colocaram as intenções e não colocaram a Tefilá, ou seja, não colocaram a Kavaná, as intenções corretas, quando o Hazan faz a recitação da Tefilá outra vez, essas pessoas podem se apoiar no Hazan para se liberar da obrigação de Tefilá. Né? Aquela coisa, eu rezei, aí eu não coloquei a Tefilá as intenções como deveria, mas eu vou me apoiar no Hazan. A pessoa rezou, mas lembrou da conta para pagar, lembrou de um compromisso, dormiu, qualquer que seja o motivo. A pessoa pode se apoiar no Hazan. Né? Então, para isso, o Hazan, quem for ser Hazan nesses dias,
ele tem que conhecer a tefilá de ponta a ponta. O significado de cada palavra de ponta a ponta. Porque a kavaná dele vai servir como sendo a kavaná de toda a comunidade. Ok? Então, tem que colocar atenção que no primeiro dia vai recordar Shabat e no segundo dia não vai recordar Shabat. Então, no primeiro dia vai dizer Titen lanu Hashem Elokeinu ben Havá et yom ha-Shabat hazeh et yom ha-Zikaron hazeh, né? Que nos deu este dia com amor, o dia de Shabat e o dia de Zikaron, ok? Et yom tov mikra kodesh hazeh yom teruah. Yom Teruah se diz no segundo dia. No primeiro dia que não se toca shofar, ou seja, porque não vai tocar shofar em Shabbat, então se diz Yom Zichron Teruah. Olha aí, os detalhes de Tefilá que tem que colocar atenção. Na primeira noite de Rosh Hashanah é Yom Zichron Teruah. Por quê? Porque não se toca shofar em Shabbat. Ok? E segue a Tefilá. Vem a parte de Alei Yavó, que também deve se recitar, lembrar de Shabbat em Alei Yavó, ok? E até aqui é igual para todas as tefilot. Agora, o que vem de diferente é Rosh Hashanah, que como Rosh Hashanah tem que se lembrar Malchut Hashem, então a tefilá de Yom Tov não vai ser igual às demais tefilot de Yom Tov, como Shavuot e Pesach e Sukkot. Então aqui ele adiciona, né? Elohim Velokei Avotenu, Melor al kol haolam, que reine sobre todo o mundo, kulo birvodach, desculpa, sobre todo o mundo com tua honra. Vem nascer al kol haaretz bikarach, e que venha aprovar, ou seja, que venha a tomar toda a terra, né, para ti. Veofá be'adar gaon uzach, e venha a se apresentar com maravilha sobre toda com tua força. Deixa eu tirar cá. Al kol yoshvei tevel haaretz, sobre todos os habitantes da terra. Ve'adá kol ha'pa'ul ki ata pe'alto, que saiba todos aqueles que Paul, no sentido que estão em funcionamento, tudo aquilo que se fez formal, que se fez ativo, que se sabe que foi tu que o ativaste. Venha vir kol yatsur, e que entenda todo aquele criado, que atá etzarto, que tu o criaste. Ve'amar kol asher neshama be'apo, e que fale todo aquele que tem alma, alento em sua boca, Hashem Elohei Israel Malach Umalchuto Bechol Mashallah, que o Deus de Israel reina, né? E o seu reino está sobre todas as suas possessões, sobre todo o seu domínio. E vem a Kedushá, Kadeshane B'Mitzvoteh, santifica com os mandamentos, tem Helken B'Torah, dá a parte da sua Torá. Isso aí é o final igual a todas as tefilot de Chag. Samer Navshen Beshuatá, e alegra nossa alegria na sua salvação. Vetaeli ben leov de Habemet, e purifica o nosso coração para servir-te com verdade. Que atá Hashem Elohim emet, que tu eres o Deus verdadeiro. O devarcha malkenu emet vekayem lead, e que a tua palavra, nosso rei, é verdade, nosso rei verdadeiro, que se mantenha para sempre, e termina com Baruch atah Hashem Melech al kol haaretz, rei sobre toda a terra, Mekadesh, que santifica. Primeiro a gente vai dizer Mekadesh HaShabbat ve Israel ve Yom HaZikaron, que santifica o sábado a Israel e o dia de Zikaron, e quando for no segundo dia, não vai recitar Shabbat, você vai dizer Mekadesh Israel ve Yom HaZikaron. Então, aí termina, aí depois dá seguimento com a Tefilá, né? Mas o que é o texto referente ao Hag é este. Eu vou perguntar, gente, alguma pergunta até aqui? A gente vai mudar o tema. Você vai falar agora do Shofar, ou seja, da Tefilá de Musaf e Shofar. Até aqui ficou claro?
Sei nem se posso estar me escutando. Acho que ficou claro, né? Bom, então chega Shacharit, ok? Não vou mencionar as canções, todas os piyutim que se dizem Shacharit, porque o tempo não nos dá, ok? Já estamos aqui quase uma hora aqui juntos. Mas sim, vamos falar do principal, né? A Tefilá de Shacharit, a Amidah normal, ou seja, a Amidah que se faz antes da leitura da Torá, é igual à Amidah da noite, ok? Também com a Lev e a avó, como corresponde, né? Então, a Amidah é o que a gente já explicou antes, agora, depois da leitura da Torá, né? Se a gente tivesse tempo, isso é uma coisa que a gente deveria ter estudado com muito mais tempo, a gente detalhar tudo, mas depois da leitura da Torá, segue a mitzvah litkoa beshofar. Ok? Depois que faz a leitura da Torá, das Haftarot, antes do Musaf, né, se faz a mitzvah de tocar o shofar. A gente falou na última vez, na verdade na semana passada, sobre a mitzvah de Tikiyat Shofar, que a mitzvah minatorah a gente cumpre fazendo 30 toques. Né? Por quê? Porque existe um safek. Né? A gente sabe que a Tikiyah de Rosh Hashanah e Yom Kippur de Shnat Yovel, que é os 2 dias que se tem a obrigação de escutar o shofar, ela se faz com Tikiyah, Teruah, Tikiyah. Com isso se cumpre a mitzvah da Torá. Tikiyah, Teruah, Tikiyah. O que é Tikiyah? Como é o toque de Tikiyah? Todos sabem que o toque de Tikiyah é um toque simples e longo. Não precisa nem ser longo, é um toque simples. Pronto. Isso é uma Tikiyah. É um toque só, unitário e simples. Isso é uma Tikiyah. Então, nisso nunca houve discussão em Am Israel. Agora, o que é teruá, aí é um problema. Porque sobre a teruá há uma discussão, isso que a gente viu na semana passada. Que sobre a teruá existe um safek, uma dúvida. Se teruá são tequiot, um conjunto de tequiot, ok? Ou se teruá é um toque muito batido. Né? Então, qual a dúvida? Se teruá é tu, ou se teruá é tu. Okay? Essa é a dúvida. Por causa dessa dúvida, né, se orientou a juntar as duas opiniões. Então, para sair da obrigação da Torá, se devem recitar todos os modelos, todas as formas de toque que levem em consideração essas duas opiniões. Então, se toca Tashrat, Tashat, Vetarat. Alternados, cada um com a sua forma. Outra coisa é que, se deve, para cumprir a mitzvah da Torá, se deve tocar o sede de Tequiá, Teruá, Tequiá 3 vezes. Né? Então, ou seja, se a gente diz que Tequiá, a gente sabe, mas Teruá a gente tem dúvida, então a gente vai pegar e dizer 3 vezes cada uma das combinações. E é por isso que, quando se faz a brachá e se recita o toque do shofar, a gente vai escutar 30 toques. Ok? E para se cumprir a mitzvah da Torá, tem que escutar esses 30 toques. Então, a primeira série de toques é Tashrat 3 vezes, né? Tequiá, Shvarim, Teruá e Tequiá, né? Que seria tu. Isso vai fazer 3 vezes. Depois, 3 vezes Tashat, que seria Tequiá, Shvarim, Tequiá. E depois, 3 vezes Tarat, Tequiá, Teruá, Tequiá.
Ok? Cada uma das combinações, 3 vezes, e aí se cumpre. De alguma dessas formas, se cumpriu a mitzvah da Torá. Essa é a ideia. Ok? Agora, existem 2 momentos de toque do shofar. O primeiro momento ficou conhecido como Tikiat Shofar Miyoshev, né? O toque do shofar dos sentados, né? E o segundo momento, Tikiat Shofar Miumad, que é o toque do shofar aos que estão em pé. O que significa? Há uma discussão na Halachá se, quando a pessoa toca esses 30 toques, o público deve estar em pé ou sentado para cumprir a mitzvah. Ok? Por quê? Porque é uma discussão que, em geral, todas as mitzvot da Torá, a gente cumpre essa mitzvah em pé. Isso é o geral. Né? Se a pessoa faz o Kiddush de Shabbat à noite, né, que é o Kiddush Midoraita, a pessoa faz o Kiddush em pé, não se faz sentado. Se a pessoa vai fazer a brachá da Sukkah, a pessoa faz a brachá em pé, não faz a brachá sentada. Né? Quando a pessoa vai fazer Birkat HaKohanim, que é uma brachá da Torá, a mitzvah da Torá, os Kohanim fazem a brachá, faz a mitzvah em pé e não sentados. Quando a gente faz netilat lulav, pega o lulav e faz netilat, se deve fazer em pé e não sentado. Então, todos os mandamentos da Torá, né, na sua grande maioria, se cumprem em pé e não sentado por kavod ao mandamento. Mas entrou uma discussão sobre shofar. Não vou entrar no detalhe, porque a gente tem muito que falar ainda, tem mais pelo menos outros 15 minutos aqui para falar. No toque do shofar, há comunidades que se acostumou a escutar o shofar, esses 30 toques sentados, todo o público só fica em pé o Hazan. Há comunidades que se acostumou que todos ficam em pé. Em geral, os Ashkenazim ficam em pé. Em geral, os Sefaradim ficam ou em pé ou sentado. A comunidade de Marrocos, marroquina, faz sentado. A gente senta e escuta o toque do shofar. Ok? O Baal Tokea, ou Hazan, que vai fazer o toque do shofar, ele deve colocar a intenção de, com esse toque, liberar da mitzvah também todos aqueles que estão presentes na sinagoga. Todos aqueles que vão escutar esse toque. Ok? A mitzvah não é tocar o shofar, a mitzvah é escutar o shofar. Porém, na brachá, a brachá, ela não vem, porém não, desculpa, por isso que a brachá, ela não vem dizendo a mitzvah, a fórmula da brachá, dizendo que a mitzvah é tocar o shofar. Senão, que a brachá diz que a mitzvah é escutar o shofar. Ok? Então, a brachá é cheque deixando de votar vetzivano, lishmoa kol shofar. Escutar a voz do shofar. Depois de dizer essa brachá, o Hazan também deve dizer a brachá de Shechianu, porque é uma mitzvah nova, a mitzvah que vai estar cumprindo agora, ela tem seu tempo específico. Então, se diz Shechianu. Depois de Shechianu, ele vai fazer os toques. Ok? E nisso deve colocar a intenção para todo o público de que vai cumprir essa mitzvah. Ok? No caso que a gente vai recitar, Rosh Hashanah em Shabbat, né? Então, não vai recitar, não vai fazer o toque do shofar, nem vai recitar essa brachá em Shabbat. Mas no dia seguinte, sim. Ok? Outra coisa é que o Hazan, ou o Baal Tokea, que vai fazer a Tikiyat Shofar, quando ele faz a brachá, ele tem que estar com o shofar segurando nas suas mãos, porém o shofar coberto. O tema do shofar coberto é a Pikabalá. Não vai deixar o shofar coberto, mas se não tiver com que cobrir o shofar e o shofar estiver descoberto, também se pode fazer a brachá, mas o ideal é que o shofar esteja coberto. Ele toma o shofar nas suas mãos, mas o shofar coberto. E todo o tempo, durante toda a tefilá, que o shofar não for ser usado, ele deve estar coberto. Ok? Em Shabbat, shofar é mutze, proibido usar o shofar em Shabbat. Não somente tocar, né, executar o som do shofar, mas também estar com ele, né? Fazer uso do shofar, pegar nele, levar para um lado e para o outro, está proibido. Só pode mover o shofar em Shabbat,
né? Se for letzorer gufo, letzorer mekomo. Ou seja, se for para usar o seu corpo mesmo, você necessita o corpo do shofar para alguma coisa mutar, permitida em Shabbat, ou porque você necessita o lugar onde ele está. Né? Digamos que o shofar uma criança colocou o shofar na mesa, né? E necessita da mesa para comer, tem que colocar o prato na mesa. Então, nesse momento, pode-se mover o shofar e colocar o prato no lugar. Ok? Isso se chama tzorech mekomo, necessita do lugar onde está o shofar. Tzorech gufo, por exemplo, e alguns podem até dizer que não, mas assim, se a pessoa está dando uma aula e necessita nessa aula de Shabbat, está dando um Dvar Torah, e necessita nesse momento mostrar o que é o shofar, porque as pessoas não sabem o que é um shofar, nunca viram um shofar, não. Isso é um shofar. Então ele pode pegar o shofar, mesmo em Shabbat, porque ele está fazendo tzorech gufo, está necessitando do shofar, não para tocá-lo, mas do seu corpo em si, para mostrar qual é a mitzvah, para mostrar do que se está tratando. Ok? Então é uma situação que se poderia mover o shofar em Shabbat. Mulheres não estão obrigadas, em geral, mulheres não estão obrigadas às mitzvot que o tempo determina sobre elas. Né? Toda mitzvah que ela tem tempo específico, as mulheres são liberadas delas. Né? Mas nossas santas mulheres se acostumaram durante muitas gerações, por centenas de anos, a cumprir a mitzvah de Lishmoa Shofar, Lishmoa Kol Shofar. Então as mulheres têm o costume de ir à sinagoga escutar o shofar. E assim é, de tal forma que uma mulher que não possa ir à sinagoga escutar o shofar, também o Hazan ou o Baal Toquea pode ir às casas, tocar o shofar nas casas para que elas escutem shofar. Não somente as mulheres, mas todo aquele que não pode, que está obrigado a escutar a mitzvah de Shmoa Shofar, tem que escutar o voz de shofar, e não pode chegar na sinagoga, o Baal Toquea ou o Hazan pode ir na casa dessa pessoa e fazer esses 30 toques que a gente disse. Ok? Faz a brachá e toca esses 30 toques. E a pessoa cumpre a mitzvah de Rosh Hashanah de escutar o shofar. Ok? Escutar o shofar tem que escutar a voz do shofar em si mesmo e não vozes reproduzidas dele. Isso já traz na Guemará que não se pode escutar o eco do shofar. E o que é o eco do shofar? É a voz do shofar reproduzida, ou seja, rebatida. Então, da mesma forma, não serve para cumprir a mitzvah escutar o shofar que foi reproduzido eletronicamente, seja ao vivo ou seja gravado. Não? Então, o toque de shofar por internet, por telefone ou por rádio e televisão não serve para cumprir a mitzvah. Ok? Muito menos se a pessoa está do lado de fora da sinagoga e a sinagoga é grande. Quando se toca shofar, se faz eco, o que geralmente acontece em quase todas as sinagogas. Então, a pessoa que está fora não cumpre a mitzvah porque ela escuta o eco do shofar e não o shofar em si. O som vem misturado e o som tem que estar claro. Uma discussão, tekiá, shivarim, trumá, tekiá, como se deve fazer esse toque, né? Quantas respirações deve dar o Baal Toquea, isso é uma coisa que deveria ter se estudado de antes. Quem é Baal Toquea se estuda durante todo o mês de Elul para chegar em Rosh Hashanah e tocar corretamente. Né? Em todo caso, Tekiá é um só fôlego, Shvarim, Tiruá, também um só fôlego, quando eles vêm juntos. Ok? Há aqueles que dizem que pode fazer... Se faz em um só fôlego, porém, se faz uma pausa. Outros dizem que não. Se pode fazer shvarim, pausa, teruá. Ok? Mas, como shvarim e teruá, os dois juntos, eles simbolizam um único toque, que seria o toque da teruá. Então, muitos opinam que esse toque, shvarim e teruá, a pessoa tem que pegar muito fôlego para tocar todo completo. Então, junto com a pausa, tudo em um só fôlego. Ok? Bom, a parte desses 30 toques, né? Os sábios decretaram que a gente deve escutar outros 90 toques.
Ok? Para quê? Para que, no total, se escute em Rosh Hashanah 100 toques de shofar. Então, a parte desses 30 toques, existem os toques de shofar que a gente faz na tefilá de Musaf. E aí é o que a gente conhece por Tikiyat Shofar Me'umad, para aqueles que estão em pé. A gente falou que a primeira para os que estão sentados, essa é para aqueles que estão em pé. Né? Por quê? Porque vai escutar esse toque quando estão na Amidá. E a Amidá a gente faz em pé. Ok? Então, nessa Amidá, a gente tem 3 momentos onde se faz toque do shofar. Todos esses toques serão tashrat. Ok? Não, desculpa. Todos esses toques, eles serão as 3 combinações, perdão. 3 combinações. Tashrat, tarat, tashrat, tashat, tarat. Né? Tekiah, shvarim, teruat, tekiah, tekiah, shvarim, tekiah, tekiah, terumat, tekiah. Né? Porque uma delas se cumpre a missão da Torá. Não é isso que a gente falou? Então, ao fim de cada brachá, da brachá de Musaf, ou seja, você tem as 3 brachot iniciais, você tem as 3 brachot finais, e você tem 3 brachot no meio. Nessas 3 brachot no meio, ao final de cada uma, se vai fazer uma ordem de toque, né? Combinando os 3 tipos de toque. Então vai ser Tashrat, Tashat, Tarat, uma única vez, somando em si 10 toques. Isso vai ser repetido 3 vezes na tefilá em silêncio e outras 3 vezes na tefilá recitada pelo Hazan. E isso vai tomar quantos toques? 30, 30, 60 toques. Então, a gente tem 60 toques. E depois da tefilá, né, ao terminar a tefilá, a gente tem ou seja, terminar a recitação, a repetição da tefilá, se faz o Kadish, e ao finalizar o Kadish, e ao se terminar o Kadish, se faz uma outra combinação, ok? De 10 toques. Então, a gente tem 60 toques dentro da tefilá de Musaf, 10 na silenciosa, desculpa, 30 na silenciosa, 10 em cada uma das 3 barrotas do meio, e outras 30 na repetição, 10 em cada uma das 3 barrotas do meio, são 60, né? Mais 10 toques depois do Kadish, ao terminar a tefilá, então são 70, mais os 30 toques iniciais, 100. E aí a gente soma 100 toques, que são mitzvah midirabanan. Ok? A tefilá de Musaf, ela tem 9 brachot. Okay? 3 brachot iniciais, que são as 3 brachot que a gente conhece, né? Avotenu, Birkat Avotenu, Birkat Gvurot, Birkat Kedushá. A Kedushá também é extensa, né, como a gente já comentou. As 3 brachot finais, que a gente também conhece, a Birkat Retze, Birkat Modim, né, e Birkat Shalom, que também é igual durante todo o ano. Né? São essas 6 brachot, as 3 iniciais, as 3 finais, vêm todas as tefilot durante todo o ano. Só que no meio, intercalado aí, né, a gente tem em Shabbat só tem uma brachá, né? Em Hag também só tem uma brachá, mas em Rosh Hashanah a gente tem aí 3 brachot. Ok? A primeira brachá é Birkat Hag, ok? É a brachá que a gente vai lembrar o dia do Hag. Eu não vou detalhar a brachá, não tem mais tempo para isso, mas nessa brachá a gente vai recordar Yom HaZikaron ve Shabbat, ok? No caso do primeiro dia. O segundo dia a gente vai lembrar somente Yom HaZikaron, ok? Mas essa brachá, como ela lembra Birkat HaChag, o Birkat HaChag
E também esse Hag é um dia de lembrança do reino. Nessa brachá a gente também vai recordar Malchut Hashem, o reino divino, o reino de Hashem. Vai recitar aí além do Leshabeach, né? Que a gente vai não somente lembrar o reino divino, mas também a gente vai recordar a promessa da redenção, né? Porque não existe, o reino divino se estabelece nesse mundo com a redenção. Então, sempre os dois vêm conectados. Quando a gente fala do reino, tem que falar da redenção também. Então, a gente vai lembrar da redenção, vai lembrar, a primeira coisa que a gente lembra quando faz essa brachá é Huban Abayit, né? Huban Abayit e Geulah, porque a gente vai estar lembrando do Hag. Então, como é de praxe todo Musaf, a gente lembra que não temos mais o templo, né? E por não ter mais o templo é que a gente está recitando Musaf. Então, a gente faz essa lembrança, depois a gente recita além do Leshaber e termina com recitações de Geulah, né? E finaliza a brachá, né? Que é Brikata Zikaron. A voz já está acabando aqui. Desculpa, deixa eu só encontrar aqui onde é que eu estou. Kadosh, ok, aqui. Encontrando, ok. E a gente termina essa brachá, né? Melech al kol haaretz mekadesh hashabat ve'Israel be'yom hazikaron. Ok? Que é a Brikata Hag, como a gente diz, a brachá da festa. Então a gente faz a mesma brachá de Shabbat e Yom HaZikaron no primeiro dia, e Zikaron somente no segundo, né, e a santidade de Israel. Terminando essa brachá, aí se faz um conjunto de 10 toques, né? Tashrat, Tashat e Betarat. Quando o Hazan faz esse toque, ou o Baal Toqueia faz esse toque, ou o Hazan, né, às vezes a mesma pessoa, quem vai estar do lado pode não ter ninguém ao lado dele. Se ele já sabe os toques, ele não precisa de ninguém que o ajude. Mas se acostumou que alguém fique ao lado do Hazan ou do Baal Toqueia para dizê-lo quais são os toques. Ok? E a pessoa diz os toques na forma abreviada. Tashrat, Tashat, Tarat. Ok? Diz e ele toca. Por que isso? Para que o Hazan não se confunda. Ele se lembre do que ele tem que tocar. Okay? Para não tocar errado. Isso ele vai fazer, no caso, há dois costumes. Há aqueles que rezam, eu costumo, no Marrocos, se faz os toques na tefilá silenciosa e na tefilá repetida do Hazan. Outras comunidades fazem somente na tefilá repetida do Hazan e depois repete todo o set de novo, né, e depois faz no Kadish. Eles não fazem a tefilá silenciosa. Para quê? Para não pressionar o público. Porque, às vezes, é uma tefilá mais longa, são textos que, embora muita coisa da tefilá a gente já conhece, que quem reza todo dia e quem faz os korbanot vai lembrar dos textos que a gente vai ler aí, mas muita gente não conhece os textos, então lê mais devagar. Então, por causa que muita gente lê mais devagar, então não acompanha o ritmo do Hazan. Então, ao Hazan tocar o shofar, as pessoas podem se atrapalhar na tefilá e não botar a kavaná como devido. Então, por isso muitas comunidades colocam os toques fora da reza individual. Contudo, colocando os toques na reza individual, é interessante que o Hazan espere que pelo menos a maioria do público já tenha terminado e ele vê que o pessoal está esperando para escutar o toque. Se toca e a pessoa está no meio da tefilá, né? Pare a sua tefilá, escuta o toque e siga adiante. Não faça os dois ao mesmo tempo, ok? Para não perder a kavaná, ok? Depois da brachá de Brikat Hag, né? Vem a brachá Zechor Abrit, que é a brachá que vai lembrar as alianças. Que aliança lembra essa brachá? Ela lembra a aliança de Adam Arishon, de Noach, né? Brikat Avoteinu,
ok? Mas também vai lembrar as nossas ações. Que Yom HaZikaron não é para lembrar somente a parte boa, mas vai lembrar também a parte ruim, as nossas más ações. Ele vai lembrar, não que vai trazer aqui os pecados, não vai recitar pecados aqui. A gente lembra que em Rosh Hashanah não tem Tachanun, não se faz confissão de pecados. Mas a gente vai lembrar de que a Kadosh Baruch Hu, ele lembra de todas as nossas ações. Ele lembra de todas as ações das nações também. Ele lembra de tudo, desde o princípio ele já sabe tudo que vai acontecer. Então a gente faz essa menção e termina a brachá com lembrança do pacto. Ou seja, embora que a gente saiba que das nossas más ações, a gente se apoia no pacto de Hashem, da sua misericórdia, e que ele nos perdoa. Ao terminar a Zachor Brit, se faz também outro set, outro jogo, outra combinação de 10 toques. Né? Depois tem Birkat Teruah, né? Birkat Teruah, que é a brachá do shofar, né? Que é a outra mitzvah do dia. Em Birkat Teruah, a gente vai lembrar a revelação de Hashem, porque o toque do shofar, ele simboliza a revelação de Hashem nesse mundo. Né? Mas não uma revelação física, visual, mas uma revelação auditiva. A gente vai lembrar que a Kadosh Baruch Hu falou com a Israel no Har Sinai. Que a Kadosh Baruch Hu se fez escutar com voz de shofar sobre o Har Sinai. E que ele falou com as suas próprias palavras que o povo escutou dos mandamentos. Ok? Então, isso a gente vai lembrar em Birkat Teruah, e ao terminar Birkat Teruah, se faz o toque de outros 10 vozes do shofar. Ok? Gente, o tempo já chega, né? Não dá para largar mais. Aconselho, gente, peguem o Marzor de Rosh Hashanah. Há tempo, leiam em português, saibam o que está se dizendo, né? Se a pessoa tem domínio do hebraico, ok, bota aí no hebraico, não tem nenhum problema, mas faça essa leitura, faça essa introspecção, saiba o que você vai dizer. E eu garanto, né, que a pessoa, quando lê em português e depois vai ler em hebraico, né, ela vai se lembrar de tudo que leu antes, vai entender melhor o hebraico e vai colocar as intenções corretas na sua tefilá. Ok? Gente, eu desejo a todos vocês Shana Tová, Gmar Hatmah Tová, que a gente tenha um ano de briut, de Parnassá Tová, de muita alegria, que essa praga da corona se vá desse mundo, seja por qualquer motivo que ela tenha vindo, a gente sabe claramente que a mão de Hashem está nesse negócio. Né? Não existe uma ação que mova todo mundo, que complique todo mundo, que deixe o mundo inteiro de pernas para o ar, que não seja a mão de Hashem nessa coisa aí. Não é algo que vem à toa, não é algo que veio de ação humana simplesmente. A Kadosh Baruch Hu colocou isso aqui para nos ensinar algo, para nos preparar a algo e para nos fazer crescer em algo em nossas vidas. E a gente tem que colocar atenção nisso porque somos pessoas de fé. A gente crê que a Kadosh Baruch Hu dirige o mundo. E em Rosh Hashanah a gente está dizendo isso, que ele reina sobre a sua possessão, sobre a sua propriedade, que é todo mundo. Então, se ele reina, tudo que acontece aqui está abaixo do seu comando. Então, que a gente peça um ano de bênçãos, um ano de saúde, um ano de bom sustento, que possa recuperar-nos dessa queda que a gente está passando e pedir perdão a Hashem, né? Ou seja, que Kadosh Baruch Hu nos perdoem por nossas ações, porque essa praga, essa situação no mundo que nos faz estar fora das sinagogas, que a gente não pode rezar com o minyan, que os avrechim não podem estudar a Torá, ou seja, isso é um distanciamento de Hashem. E toda a ação que nos distancia de Hashem é porque a gente tem alguma coisa errada aí. Que a Kadosh Baruch Hu quer os seus santos com ele. No momento que ele nos afasta, é porque a gente tem coisa errada para corrigir. Para que a gente possa refletir nas nossas vidas e nos corrigir. Gente, que tem um Shana Tová, um Metuká, Gmar Hatmah Tová, o Brachot. Um abraço a todos. Até lá.